Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio de A Minha Vida Vai Virar Novela. Tchu-tchu, tchu-tchá, ha! Eu consegui. Eu já tô treinando há dias com o meu leque. Pois é, o meu leque. Olha que lindo esse leque para poder fazer isso para vocês. Enfim, uma abertura diferente, com direito a leque e tudo, né? Pois é. Aqui, senhoras e senhores, já deixa eu me desculpar logo de cara por qualquer barulho externo que vocês estejam escutando. Pois é, tá tendo obra aqui. E aí, cara, parece que eu atraio obra. Todos os lugares pelos quais eu passei a minha vida inteira estiveram algum momento em obra. É uma coisa muito louca, parece que eu atraio, sério, desde sempre. Obras e barulho de coisa quebrando fez parte da minha vida, né? Que louco, que louco. Enfim, mas parei de enrolar, vamos direto ao ponto, né? Pois é. Na semana passada, estávamos falando sobre a minha tia Maricotinha. Tia Maricotinha. Vocês gostaram de conhecê-la? Que mulher, né? Que força. A força da mulher brasileira. Pois é. E aí, a ideia era a gente continuar falando sobre essas mulheres, né? As minhas tias, sobre as mulheres que fizeram parte da minha vida. Só que no meio do caminho tinha uma pedra, mais uma pedra, tantas pedras, pois é. Tropecei nessa pedra, para falar a verdade, foi numa canção. Se chama Velha Infância, dos Tribalistas, e ela é assim: você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, chururu, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito, tan, tan, tan. Vocês já ouviram essa música? Pois é, me peguei cantando essa música. E cara, essa música tem um nome tão sugestivo, né? Velha Infância, Velha Infância. E aí eu me peguei voltando às minhas reminiscências de outrora. Pois é, eu me peguei recordando como foi a minha infância, aqueles anos dourados. Pois é, para mim, a minha infância foi dourada. E para vocês? A infância de vocês foi boa? Vocês voltariam para algum momento dela? Se não para a infância inteira, porque, sei lá, né, nem tudo é sempre positivo, mas será que tem algum momento em criança ao qual você se agarra? Naqueles dias mais sombrios? Nos dias em que você está desesperado, sem chão, sem saber o que fazer para seguir em frente? Há alguma lembrança sua na sua infância que seja o seu refúgio? O seu lugar feliz? O seu caldeirão de chocolate? Tem? Eu tenho. Pois é. Eu já falei com vocês sobre a minha mãe, né? A Dona Lourdes, olha, hoje eu trouxe uma nova foto dela. Pois é, a Dona Lourdes, como eu amo essa mulher, Senhor. E eu já falei pra vocês que a gente só se via de 15 em 15 dias, né? Então, quando a minha mãe voltava pra casa, aquilo pra mim era um acontecimento. Um acontecimento que começava numa quinta-feira. Pois é. Eu e minha mãe, a gente tinha uma rotina, sabe? Ih, uma foto caiu, peraí. A gente tinha uma rotina. Na quinta-feira da semana em que ela ia voltar pra casa, ela, no geral, ligava lá pra casa para saber como estavam as coisas e para avisar: olha, esse final de semana eu realmente vou. Porque vez ou outra podia acontecer algum imprevisto, algum patrão ia fazer uma viagem extraordinária e aí isso repercutia na vida da minha mãe, sabe? Muitas vezes ela não podia voltar para casa no final de semana programado porque os patrões iam viajar, não tinham conseguido uma substituta e aí o final de semana que era nosso virava o final de semana deles e eu não via minha mãe. Então na quinta-feira em que ela ia para casa, ela ligava para avisar: olha, tô chegando aí amanhã, sexta, tô aí. E aí meu coração já ficava tipo, pá, eu vou ver a minha mãe. E aí ela falava assim: Nani, tô chegando aí amanhã, então vai lá na despensa e faz a listinha de supermercados.
olha a despensa, vê o que tem, vê o que não tem e anota tudinho, porque quando eu chegar, a gente vai pro supermercado. E cara, essa literalmente é uma das melhores memórias que eu tenho. As melhores memórias da minha infância são dentro de um supermercado. Pois é, como eu gostava de mercados durante a minha infância. E eu queria dizer que ficou circunscrito àquela época, mas é mentira. Até hoje eu adoro supermercados. E eu acho que tem muito a ver com os momentos que eu passei dentro de um mercado junto com a minha mãe. Pois é, enfim. Porque o mercado era uma coisa que fazíamos eu e ela juntas, sabe? Éramos apenas nós duas, ninguém mais ia. Éramos eu e ela. E aí na quinta-feira ela me ligava, pedia para eu fazer a listinha e eu fazia. Preparava aquela lista e ficava aguardando por ela. E aí você pode pensar assim, pô, se era tão importante, você desligava o telefone e já corria para a despensa, né? Para preparar tudo. Mas não, senhoras e senhores, não, porque eu era uma criança sui generis, peculiar. Já falei isso pra vocês, eu já falei isso pra vocês. Pois é. Então a primeira coisa que eu fazia, logo assim que eu desligava o telefone, era correr pro meu quarto e olhar ao redor. Eu olhava tudo no meu quarto. Olhava principalmente o armário, para ver se o armário estava arrumado. E no geral não estava. Pois é. Eu tenho uma foto para mostrar o que eu tô falando para vocês. Essa aqui, olha, do meu aniversário de 7 anos de idade. Teve um moço que foi filmar, se vocês estão percebendo, tudo foi filmado, inclusive o armário, porque era um momento de conflito entre eu e a minha mãe. Pois é, ela era extremamente organizada. Eu, por outro lado, ridiculamente bagunceira. E aí, depois de muito penar, depois de muito levar pá, eu aprendi que quando a minha mãe viesse para casa, eu deveria arrumar o meu armário. Pois é, eu poderia fazer a bagunça que eu quisesse ao longo dos 15 dias em que eu estava por minha conta e risco. Por minha conta e risco e cuidados da tia Maricotinha. Mas a tia Maricotinha não me colocava rédeas firmes. Ela falava, vai lá arrumar o armário. Eu não vou arrumar o armário. E eu não arrumava. Agora minha mãe ligava na quinta-feira e dizia, eu estou chegando. Senhoras e senhores, a revolução acontecia. Eu ia arrumar o meu armário. E se você prestar atenção nessa foto, olha a minha cara. É uma cara tipo assim, fiz merda, tá bagunçado, Quando a minha mãe olhar essa gravação, ferrou. Eu tô ferrada, porque isso ficou registrado. Pois é. E aí, eu corria pra arrumar. E aí eu arrumava armário, arrumava os brinquedos que no geral ficavam espalhados pela cama, colocava tudo dentro desse baú aqui. Pois é, eram muitos brinquedos, tá vendo? E aí aqui você olha essa estante toda bonitinha, mas senhoras e senhores, poucas foram as ocasiões durante a minha infância que essa estante esteve dessa maneira. Coincidia dessa estante estar arrumada, do armário estar arrumado, nos finais de semana que minha mãe estava lá. E, cara, a revolução que eu fazia no meu quarto era tanta, que todo mundo que morava naquela rua sabia. Pois é, eu não sei se eu já contei isso pra vocês, mas a minha casa lá em Araruama fica numa rua que, pra mim, é dominada pela família Conceição Souza. Pois é, porque naquela rua tem a casa da minha mãe, tem a casa da minha madrinha, tem a casa da minha tia, de 2 tias, hoje em dia tem a casa de uma prima. Toda a família Souza, ou boa parte dela, tá concentrada naquela rua, sabe? E aí, tudo que acontecia com um membro da família, logo se espalhava para a família inteira. E virou de conhecimento geral que quando a Nani está arrumando o quarto dela, a Lourdes está para chegar. E aí tinha uma prima minha que adorava, ela me chamava de perna curtinha. Até hoje me chama, porque ela é muito alta e eu sou baixinha, minha perna é curta, né? Perna curtinha. E aí ela gritava de cima do muro, perna curtinha, sua mãe tá chegando, é? Então corre, arruba tudo isso, porque senão o couro vai comer. O couro vai comer. E senhoras e senhores, no geral, o couro comia. Pois é. Depois eu tenho que conversar com vocês sobre as surras da minha infância.
Pois é, mas é assunto para outra hora. Enfim, e aí eu corria, arrumava tudo, e aí depois que eu tinha colocado ordem naquela situação, tinha evitado pelo menos um motivo de briga, eu ia para a despensa. Aí eu ia, colocava o banquinho, que era uma despensa alta, né? Eu não dava vazão. E aí subia no banquinho e ia fazendo a minha listinha. Aí eu colocava biscoito recheado, leite condensado, miojo. Naquela época eu gostava de refrigerante, um monte de besteira, senhoras e senhores. Que quando a minha mãe chegava e olhava a lista, ela já ia cortando, porque ela falava assim: Nani, não dá, Nani. Você vai só se entupir de biscoito recheado, de miojo. Isso não alimenta ninguém. Você tem que comer direito, você tem que se alimentar bem. Vive anêmica por aí. Pois é, eu fui uma criança anêmica. Era uma criança anêmica e comia e que não gostava de comer. Tanto é que durante boa parte da minha infância eu tomei biotônico Fontoura. Vocês lembram do biotônico Fontoura? Algum de vocês teve que tomar? Eu tive. Nossa, senhoras e senhores, eu acho que graças a isso é que hoje eu sou essa pessoa assim, ó, fortinha. Aprendi. E, e aí a lista estava pronta e eu continuava aguardando. De quinta para sexta, o meu coração ficava tipo... Vocês já ouviram falar do Pequeno Príncipe? Pois é, tem uma passagem nesse livro que eu gosto muito, que ele diz assim: se você diz que vai chegar ao meio-dia, desde as 10 da manhã eu estou te esperando. Pois é, era assim que eu me sentia em relação à minha mãe. A minha mãe me ligava na quinta dizendo que ia chegar na sexta, e desde quinta-feira eu ficava aguardando por ela, ansiosamente. E de repente chegava a sexta-feira e com ela chegava a minha mãe, a dona Lourdes. E no momento em que ela chegava, meu coração transbordava de amor, puro amor. É tudo que eu senti por essa mulher. Às vezes ela sempre chegava com uma mala, né? E aí, às vezes, dentro dessa mala tinha aqueles brinquedos que as crianças da casa de família não queriam e davam para mim. Já falei sobre isso. Que as crianças ricas tinham muitos brinquedos e nem sempre elas davam valor a isso. E aí davam para mim um brinquedo praticamente novo. E aí minha mãe trazia na mala dela. Mas vez ou outra não vinha nada naquela mala. Só vinha a minha mãe, apenas ela, e de boa. A verdade é que ela me bastava, sempre bastava. A presença dela, para mim, foi sempre tudo o que importou. Porque eu passava 15 dias sem ela, sabe? De repente ela chegava. Eu sei, para você que tem a sua mãe todo dia dentro de casa, pode parecer exagero. Mas para mim, a presença da minha mãe era um acontecimento. Afinal, eu passava 15 dias sem ela. E aí a gente tinha 3 dias juntos e mais 15 dias separados e mais 3 dias juntos e assim seguia a vida. Eu vez ou outra me pego invejando essas pessoas que tiveram ao longo da sua infância, que têm até hoje adultos a presença da própria mãe. E de boa, eu acho que vocês não valorizam tanto, sabe? Quando a gente tem alguém que ama por perto, a gente acaba normalizando aquilo, esquece da importância da diferença que aquela pessoa faz na nossa vida. A gente só percebe depois que ela já não tá lá. Pois é. E aí minha mãe de repente chegava e para mim, aqueles momentos que eu compartilhava com ela eram joias raras, sabe? Joias preciosas que até hoje eu guardo. As memórias e recordações que eu tenho com a minha mãe até hoje eu guardo. E aí quando ela chegava, eu abraçava, beijava, carinho, afeto, amor. Muito amor. Era tudo o que eu sentia. Tudo de bom eu encontrava nos braços daquela mulher, sabe? E aí ela chegava, guardava as malas e se ela não estava cansada, ela pegava a listinha de mercado, cortava as besteiras, verificava se eu fiz o trabalho correto e a gente corria para o mercado. Mas se ela estava muito cansada, ela deixava para fazer mercado no sábado. E aí ela chegava, a gente colocava a mesa, pois é, no geral o almoço já estava pronto, aguardando por ela, né? E lá, na época da minha mãe, era uma mesa muito grande. Minha mãe sempre gostou de coisas muito grandes. E era uma casa de 4 mulheres, né? E aí a gente colocava a mesa para o almoço e as 4 mulheres sentavam. Eu, minha mãe, a minha tia Maricotinha e a minha tia Aura. Talvez um dia eu converse sobre ela com vocês. Pois é. E a gente sentava, se reunia, colocava o papo em dia, matava as saudades, enfim.
as 4 mulheres daquela casa reunidas ao redor daquela mesa grande. Minha mãe gostava disso, gostava desses momentos simples. Por isso que tem uma música do Zeca Pagodinho naquela mesa que me lembra tanto a minha mãe. É bem isso, naquela mesa. Enfim, mas o meu momento favorito com ela é quando ela dizia assim: Nani, bora pro supermercado. E bora. A gente pegava a lista, pegava as bolsas e seguia, sabe? E cara, era muito bom, porque a gente podia ir pro mercado de 2 maneiras, ou caminhando, ou então de ônibus. E aí, se a gente não estava cansada, a gente ia caminhando juntas, sabe? E aí eu segurava as mãos da minha mãe, eu pegava nas mãos dela e a gente ia assim pro supermercado, juntas, de mãos dadas, caminhando lado a lado, colocando a conversa em dia. Eu contava como tinha sido a escola, contava sobre as conversas que eu tive com os amigos, contava sobre a tia Maria, sobre as coisas que ela comia e não podia comer. Pois é, porque a tia Maricotinha, ela é diabética, né? Então tinha muita coisa que ela não podia comer, mas ela comia ainda assim. Enfim, e aí a gente juntas ia pro supermercado. E essa é a minha melhor memória. É minha memória refúgio. Eu de mãos dadas com a minha mãe, indo pro supermercado. Se eu tivesse que escolher um lugar feliz, esse seria meu lugar feliz. Até hoje, essa é a memória mais vívida que eu tenho daqueles momentos que a gente passava juntas, sabe? Até hoje eu sou apaixonada por supermercados. E cara, não é que eu não tenha outras memórias, há outros momentos. Tem uma praça lá em Araruama, antigamente se chamava Antônio Raposo. Hoje mudou o nome. E aí ela tem até hoje umas árvores que os galhos se intercruzam, sabe? Eles fazem, sei lá, um emaranhado, uma teia. E aí eu adorava subir naquela árvore e ir de galho em galho, pulando de árvore em árvore até chegar no topo. Adorava esse momento. Outro momento que eu amava era tomar banho de chuva no quintal. Pois é, lá a casa em Araruama é uma casa grande com um quintal bem grande, de terra batida. Tem uma parte que é cimentada, mas tem outra que é de terra batida, em que a gente plantava milho, aipim, tinha pé de goiaba, pé de acerola, enfim. E aí, quando chovia, a minha programação favorita era ir para trás desse quintal e tomar banho de chuva. E aí depois eu ficava toda molhada, né? O pé sujo de lama, e aí eu tinha que voltar pé ante pé pra dentro de casa e me limpar antes da tia Maricotinha ver, porque senão ela ia brigar, entendeu? Então ligar pra minha mãe. Só que no geral eu não fazia um bom trabalho, porque sempre ficava umas marquinhas de pé sujo de lama que eu não limpava e, enfim, motivos pra briga. Pois é. Mas apesar de ter todas essas outras memórias especiais, eu e minha mãe andando lado a lado, de mãos dadas, essa é uma memória que não tem preço. Essa é minha memória feliz. Pois é. Enfim, senhoras e senhores, por hoje, eu acho que é isso, né? Por hoje eu fico por aqui. A minha vida vai virar novela, por hoje termina. Enfim. Obrigada por me fazer companhia, obrigada por escutar esse momento, essa minha história feliz. É isso. A minha vida vai virar novela. Tchu-tchu, tchu-tchá, ha! Quer dizer que você tomava banho de chuva naquele quintal, é? É, ué, chuva é bom. E você tava de roupa? Ah, nem sempre, porque, cara, banho de chuva, né, pelada, é coisa melhor que isso, assim. E eu em criança, né, não tinha essas maldades que tem hoje, que vocês têm. E era um quintal assim, na parte de trás, os vizinhos não conseguiam ver e eu ficava livre, pulando na lama, serelepe, pimpolha, eu olhava pro céu e pedia a Deusinho, Deusinho do céu, por mais chuva, por mais dias como esse, em que eu brinco feliz na chuva, com a lama, fazendo bagunça, fazendo traquinagem, dando dor de cabeça pra tia Maricotinha. Eu dava dor de cabeça pra tia Maricotinha, quanta dor de cabeça. E você ajudava a limpar a bagunça que você fazia? Nem sempre. Tô entendendo. E o armário? Até hoje eu não aprendi a arrumar. É meio bagunçado. Vocês estão aí? A minha vida vai virar novela. Tchu, 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 tchá.